Apocalipse capítulo 5. Vou ler do versículo 1 ao 5, depois nós vamos pular já para o capítulo 6, amém? Os irmãos, acompanhem aí em nome de Jesus. Que está escrito assim, ó. O título aí, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Amém? Vamos lá para a escritura. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Pula para o capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós,
e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém, igreja? Uma leitura um pouco longa, mas é importante para que nós possamos entender. Obrigado. Leitura muito importante para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Igreja, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. À medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo. E quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe o amor de Deus pela igreja. O zelo de Deus pela igreja do Senhor. Eu, sinceramente, não mereço tanto amor. E eu creio que nenhum de nós aqui merecemos, né? Tamanho amor. Deus, em sua infinita graça, Ele nos demonstrou amor através da leitura que nós lemos. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele usou várias formas para poder alertar a humanidade de que Deus tem um dia marcado para derramar a sua ira sobre a terra. Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Amém? E Deus não pode abrir mão do amor por causa da justiça. Deus também não pode abrir mão da justiça por causa do amor. Amém? Então Deus, como Deus justo, irá um dia fazer justiça. E a Bíblia diz que o dia da justiça de Deus é o mesmo dia da ira de Deus. A Bíblia usa esta palavra, ira. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Deus usou as profecias para nos falar disso. Deus usou parábolas para nos alertar a respeito disso. Deus entregou visões aos teus servos para falar a respeito disso. Deus usou de revelação para os teus servos para falar a respeito disso. O fim está próximo. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Mas os selos, irmãos, os selos me chamou a atenção para algo muito mais forte, muito mais precioso. É como se fosse uma tentativa final de Deus para salvar o máximo de pessoas possível, para alertar o máximo de pessoas possível. Eu vejo os selos como um outdoor, piscando a luz vermelha, dizendo: olhem para cá. Porque as profecias, meu irmão, elas geram uma certa sensação de que não vai ser agora, né? Por exemplo, vamos ler uma profecia que fala a respeito dessas coisas. Está lá no livro de Sofonias. Eita, apertei os irmãos agora. Sofonias. Sofonias. Ladinho de Ageu. Fica depois de Abacuque. Sofonias capítulo 1, versículos de 14 até o 18. Sofonias capítulo 1, do 14 ao 18, diz assim, o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia, um dia de ânsia, um dia de alvoroço, um dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens densas de trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco.
nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O que nós lemos aqui, igreja, foi profetizado por Sofonias no ano mais ou menos 609 a 640 a.C. Ou seja, aproximadamente 2.600 anos atrás, mais ou menos. É bastante tempo, né, igreja? E muitos que ouviram essas profecias morreram antes do cumprimento dela. Amém? Então a profecia, por mais exata que seja, por mais que 100% das profecias de Deus se cumprem, e nenhuma das palavras do Senhor volta para trás, por mais que nós sabemos isso, ainda existe uma sensação de conforto em nós, né? Tipo assim, não vai acontecer agora, né? Eu sei que o Senhor profetizou, eu sei que tudo vai cumprir, mas não vai ser no meu tempo, vai ser mais para frente, né? Quantos anos tem que eu ouço falar que Jesus vai voltar? Né? Quantos anos tem que nós ouvimos isso desde criança? Meus pais, meus avós, todos ouviram. E, como eu já falei aqui, 2.600 anos mais ou menos atrás, já se ouvia falar em profecia de que haveria um dia marcado por Deus para que fosse derramado a ira dele sobre a terra, por causa do pecado. Amém, igreja? Mas os selos é diferente. Eu vou te explicar por quê. Os selos, na verdade, igreja, é uma contagem progressiva dos últimos acontecimentos. Como assim, pastor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente fala contagem progressiva para incrementar um pouquinho, fica mais difícil. Mas é simples de entender. A contagem progressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesmo jeito que uma contagem regressiva é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amém? Pastor, o que você quer dizer com uma contagem progressiva dos últimos tempos? Dos últimos acontecimentos? Igreja, imagina, por exemplo, a confecção de um bolo. Suponha que tem lá 7 etapas para a confecção de um bolo. Primeiro você pega a vasilha, segundo você põe lá, enfim, o ovo, o leite, né? Depois você mistura a massa na batedeira, depois você põe no forno, e o processo final é o quê? É o bolo pronto. Amém? É o bolo assado, pronto para comer. Esse é o resultado final. E quando eu começo a confecção de um bolo, eu estou na primeira etapa sabendo o que vai acontecer na segunda etapa. Amém? E eu começo a terceira etapa da confecção do bolo sabendo qual vai ser a quarta etapa da confecção do meu bolo. E assim sucessivamente. E eu sei que a última etapa dele vai ser o bolo pronto. Quem está entendendo? Assim são os 7 selos. Com a diferença que nós estamos falando do dia da ira do Senhor. Eu sei que o último selo é o derramamento da ira de Deus na terra. Só que antes do último selo, existem outros 6 selos embaixo. Vamos falar de 5, porque o 6º selo já é a sentença de Deus sobre a terra. Amém? E à medida que nós formos examinando esses selos juntos, nós vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer. Conforme nós lemos aí no livro de Apocalipse, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, é bom. Apocalipse capítulo 6.
E nós vamos aí para a abertura do primeiro selo, que está no versículo 2. Vou ler 1 e o 2 para melhorar. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, que foi o primeiro, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Esta é a abertura do primeiro selo. Estudiosos dizem que este é um dos versículos mais difíceis de interpretar na Bíblia, porque ele dá margem para várias interpretações. Uma delas é que este cavaleiro do cavalo branco seria o anticristo, trazendo mentira, trazendo enganação, né? Trazendo apostasia, abrindo caminho para os outros cavaleiros que virão. Né? Eu gostaria de saber, mas não precisa levantar a mão, quantas pessoas aqui acreditavam nessa versão, porque eu também acreditava que essa seria a versão correta, né? A interpretação correta desse versículo. Mas examinando um pouco melhor, eu entendi que, na verdade, se trata do próprio Jesus. E agora, pastor? Agora você vai ter que provar, né? Então vamos para a palavra do Senhor. Vamos lá. Primeiramente, a cor branca, ela sempre é usada e ela representa inocência, pureza, santidade, paz, vitória, Espírito Santo e juízo. E eu não consigo enxergar aqui nenhuma combinação entre esse significado da cor branca que realmente combina com Satanás. Alguém entende de outra forma? Prosseguimos. A Bíblia cita um cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19, versículo 11, junto com um exército celestial também em cavalos brancos e com vestes brancas. Por que a Bíblia usaria 2 cavalos brancos se tratando de um bem e um mal? Para confundir a nossa cabeça? Vamos continuar. A Bíblia fala sempre de que vai nos vestir com vestes brancas. A Bíblia fala de um trono branco. A Bíblia descreve Jesus, na visão de João, com um cabelo branco. A Bíblia fala da pomba branca que desceu do céu sobre a cabeça de Jesus e era o Espírito Santo. A Bíblia fala também que os pés de Jesus, na visão de João, era reluzente como um latão. Enfim. Beleza, pastor, vamos continuar, ainda não me convenceu. Então vamos para o versículo. Está dizendo no versículo: foi-lhe dada uma coroa. Qual é o significado de coroa? Coroa é um símbolo de realeza. Coroa representa poder. Coroa representa autoridade. Coroa representa imortalidade, entre outras coisas. Alguém consegue ver aí um desses atributos citados? Realeza, poder, autoridade, imortalidade, atribuídos ao diabo, não? Depois eu vejo aqui que o versículo fala assim, ó. E saiu vitorioso e para vencer. Meu irmão, eu gostaria que você me mostrasse em toda a Bíblia alguma vez que a Bíblia disse que Satanás é vitorioso e para vencer. Gostaria que você entendesse que fica um negócio meio sem sentido. Amém? Dizer que esse cavalo e esse cavaleiro é o anticristo, porque as coisas, as pistas que o versículo me dá, elas remetem a Jesus. O próprio Jesus declarou no João 16, versículo 33, parte B, eu venci o mundo.
E depois ele declara também em Lucas capítulo 21, versículo 27, que ele virá buscar a igreja com poder e grande glória. Ou seja, veio vitorioso e para vencer. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? E por último, este selo, eu não sei se você reparou, mas ele não trouxe nenhuma sentença. Por isso, eu acredito que se trata da pessoa de Jesus. Amém? E acredito mais ainda, acredito que esse selo foi aberto há 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu aqui na terra, morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E depois ressuscitou e subiu novamente para os céus. Eu acredito que esse selo foi aberto nessa data. Portanto, de uma contagem de 1 a 5, o primeiro já foi aberto. Amém? Vamos então para o segundo animal, o segundo cavaleiro. Versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando Jesus ressuscitou, passou mais alguns dias na terra, em torno de 50 dias, 40 dias, não lembro. Mas ele passou aquele período curto de tempo, apareceu para mais de 500 pessoas, 40 dias, não é isso, pastor? E depois, subiu novamente ao céu. E o que aconteceu com a igreja na terra? Uma grande perseguição. O cavalo que vem na sequência, o cavaleiro que vem depois do cavalo branco, ele vem trazendo perseguição. Perseguição à igreja do Senhor. A Bíblia diz que foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. E a igreja serve a quem? Ao príncipe da paz. Amém? A igreja é pacífica. A igreja, ela é a luz do mundo e o sal da terra. Mas foi-lhe dado a esse cavaleiro que tirasse a paz da terra. Que dizimasse pessoas inocentes, pelo simples fato de que serviam a Jesus Cristo. E foi-lhe dado uma espada. Essa espada, no texto original, ela se traduz como a mesma ferramenta que Abraão ia usar para imolar o Isaac. Cutelo. Ou seja, um instrumento de sacrifício. Um instrumento realmente usado para sacrificar. E esse instrumento foi dado na mão deste cavaleiro, do cavalo vermelho, para perseguir os cristãos. E foi aqui também liberado que ele matasse, para que matasse uns aos outros. Ou seja, a influência desse cavalo fazer com que uns matassem aos outros. De forma que a igreja passou a ser perseguida de uma forma terrível. Quem se lembra ou já ouviu falar do imperador Nero, que para iluminar as ruas, colocava alguns seres humanos pendurados em postes, com algum líquido inflamável, não sei, eu sei que ele usava esses seres humanos como tocha para iluminar as ruas da cidade, simplesmente porque eram cristãos. Um homem insano que foi responsável por incendiar uma outra cidade, mas para fugir da responsabilidade ele colocou a culpa nos cristãos e matou milhares deles com crueldade.
se divertia com cristãos dentro de uma arena e soltava os leões para que os leões devorassem os cristãos. Quantos deles foram crucificados naquela época? Quantos deles foram assassinados à espada ou queimados no jardim da sua própria casa? E o detalhe, o cavalo que foi liberado, ele não voltou a ser preso, ou seja, ele age na terra até hoje. E nós vemos aí, igreja, ao longo dos anos, o imperador Nero foi um, Décio foi outro. Nós vemos movimentos como o nazismo, como o fascismo, como o comunismo. Nós vemos aí a perseguição até os dias de hoje lá na Coreia do Norte, através do Kim Jong-un, do Estado Islâmico. Grupos radicais, extremistas, que procuram cristãos simplesmente para matar. Al-Qaeda, enfim, quantos milhões de cristãos morreram assassinados porque não negaram o nome de Jesus? E Jesus, antes de subir, ele falou a respeito disso. Vocês serão perseguidos e mortos por causa de mim. Eu chego à conclusão, igreja, que o segundo selo também já foi aberto. Quem concorda comigo? Amém, igreja? O segundo selo foi aberto ou não foi? Existe perseguição na igreja ainda nos dias de hoje? Então, se nós chegamos à conclusão que o segundo selo foi aberto, vamos para o terceiro selo. Versículos 5 e 6. Está dizendo assim, ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Pastor, o que quer dizer isso? A cor preta, igreja, está representando a aflição, humilhação, calamidade, fome e morte. A balança, ela simboliza a opressão e a exploração, que era um símbolo romano, que era dado justamente para o que eu estou falando, exploração. Impostos altíssimos. E quando no tempo em que João teve esta visão, com 1 denário, que é o salário de um dia de trabalho, se comprava em média 12 porções de cevada, para você ter uma ideia. Mas nesse tempo, com esse mesmo dia de trabalho, com esse mesmo salário, se comprava apenas 3 porções. E quantos filhos se tinha naquela época? Você imagina que o ser humano não teria mais condições de se manter, de se sustentar, por causa dos impostos altíssimos, por causa da corrupção, por causa da opressão. Você imagina um ser humano ter que trabalhar em 2, 3 empregos para poder simplesmente comer. E não é trigo não, porque o trigo é um só, uma porção só, pelo seu salário de um dia. É cevada, uma espécie de ração humana. É uma espécie de segunda. Antigamente não tinha no açougue lá carne de primeira, carne de segunda, não sei se tem isso ainda. Mas aquela carne de segunda passou a ser por um custo altíssimo. Por trás dela tem um imposto altíssimo. Injusto.
E eu gostaria de perguntar para você, isso está acontecendo? Vocês têm notícia de alguém passando fome no nosso mundo, morrendo de fome? Países como África do Sul, Somália, Angola. O Brasil tem também, na Bahia, passou na televisão esses dias uma reportagem. Crianças, pele e osso. Adultos que parecem criança porque não desenvolveram o seu corpo. Pessoas que comem terra para saciar a dor da fome. E esse cavaleiro, foi dada a ordem para ele: não danifiques o vinho e o azeite. O que isso representa, pastor? Isso representa uma má distribuição de renda. Ou seja, a minoria tem muito, tem tanto que nem vai viver o suficiente para gastar. Tem tanto que rasga dinheiro. Tem tanto que esbanja, a ponto de pagar R$1 milhão num simples vaso de flores. Enquanto a grande maioria da população está trabalhando para comer cevada. Isso está acontecendo nos nossos dias? Eu canso de ver pessoas que vai lá comprar uma moto comigo e fala assim: eu tenho um emprego que é 12 por 36, então no dia de folga eu trabalho um dia para a minha empresa, no outro dia eu vou trabalhar com a moto, porque não está dando para manter minha família. E eu vejo a maioria das famílias nos nossos dias colocando a esposa para trabalhar, para ajudar no orçamento de casa. Por quê? Porque não está conseguindo arcar com as despesas. E com isso, cada dia mais nós vemos filhos sendo criados pela internet, pela televisão, pelo Netflix. E a tendência é que essas pessoas virem ser humanos ruins, que não agradam a Deus, mal educados. E uma coisa puxa a outra, e um abismo chama outro abismo. E o resultado é meninos de 11 anos usando droga e roubando. É isso que está acontecendo ou não é? Meninas de 11 anos fumando, 12 anos grávida, usando todos os tipos de droga, desobedientes aos pais e mães. Você percebe que a abertura do selo, na verdade, é o cumprimento das profecias? É por isso que eu falei que era uma forma mais especial, mais nítida, mais clara de se entender. É por isso que eu falei que existe uma misericórdia de Deus imensa na abertura desses selos. Porque eles me mostram as etapas que estão faltando para o dia da ira. E nós já comprovamos aqui através da palavra que a terceira etapa já aconteceu. O terceiro selo já foi aberto. Amém, igreja? Quem está pagando barato? Hoje em dia você vai com R$1.000 no mercado, irmão. Dá vontade de chutar o carrinho. De vez em quando eu tenho vontade de chutar o carrinho. Só não chuto, porque senão vai ficar mais caro a compra. O cara vai falar: vai ter que pagar o amassado aí. Não estamos conseguindo dar conta, igreja. Deus tem misericórdia de nós. Amém? Já vamos aí para a abertura do quarto selo, que está no capítulo 6, versículos 7 e 8. Acompanhe comigo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, e tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Meu Deus. Na nossa versão está traduzido como amarelo, mas a versão original sugere uma palidez cadavérica. Ou seja,
um cavaleiro que tinha um cavalo da cor de um cadáver, que nem é marrom, nem é amarelo, nem é bege, é uma cor estranha que não dá para definir o que é. Mas é uma cor sombria, gelada. Assim é a cor desse cavalo. E o nome dele é sugestivo, Morte. Esse cavalo ele trouxe uma influência sobre a terra, sobre toda a humanidade, para que um ferisse ao outro de morte. Esse cavalo ele trouxe uma espécie de ódio mortal na vida das pessoas. É tanto estresse, é tanta loucura, é tanta correria, é tanta preocupação, e às vezes um simples pisão no pé é motivo para matar um ao outro. E quantos já saíram na rua com um celular de R$ 200 e foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte? Quantos foram trabalhar pela manhã, final de mês, com os bolsos vazios, o ladrão chega querendo dinheiro e ele não tem dinheiro, então o ladrão fala, vai pagar com a vida. Quantos vai roubar uma moto, quantos vai roubar um carro e a pessoa reage e a vida não tem mais valor de nada. Uma vez eu separei uma briga de um primo meu, muitos anos atrás, porque ele ficou devendo R$ 2 para um rapaz. E o rapaz foi cobrar esses R$ 2 e ele falou assim, não vou pagar, você emprestou porque é trouxa. Ele me puxou uma chave de fenda desse tamanho assim, ó, e falou, hoje você não sai daqui vivo. E deu trabalho para mim conseguir apartar essa confusão. Quase que eu levei a chavada na barriga, por causa de R$ 2. Esse é o valor da vida nos nossos dias. E a Bíblia diz que o inferno veio acompanhando esse cavaleiro por nome Morte. O que isso representa, pastor? Representa que a morte ceifa a vida da pessoa e o inferno recolhe. Quantos jovens nós temos perdido? Quantos jovens, se tem notícia aqui no bairro, nem precisa ligar a televisão para ver. Mas quem liga a televisão fica horrorizado. É o namorado que a namorada não quer mais, ele fala, então você não vai namorar com mais ninguém, pau. É aquele ciumento que acha que a esposa está traindo, então ele vai lá, se mata, mata os filhos e se mata. Quer dizer, mata a esposa primeiro, mata os filhos, depois se mata. De quantos suicídios nós temos visto e temos notícia. Nunca se viu tanta gente tirar a própria vida. O que está acontecendo, igreja? É a influência do cavaleiro da morte. Do cavaleiro que tem a cor da morte. E foi-lhe dado matar a quarta parte da terra, ou seja, divide toda a humanidade da terra. Você divide em 4. A quarta parte ele dizimou. E até o dia do fim ele continuará fazendo o teu trabalho. Porque ele não voltou para onde ele estava. Ele foi liberado. E olhando aí as estatísticas, meu irmão, eu vejo, como já falei, o latrocínio, eu vejo a desvalorização da vida, eu vejo suicídio, eu vejo crime de ódio, eu vejo racismo, eu vejo nazismo, eu vejo homofobia, eu vejo terrorismo, eu vejo o PCC, as facções, o Comando Vermelho, eu vejo doenças, eu vejo fome, eu vejo AIDS, eu vejo câncer matando tanta gente, igreja, que eu não consigo encontrar outra explicação, a não ser a explicação de que mais este selo já foi aberto e liberado sobre a face da terra. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite?
nunca se viu tanta gente morrendo assim. Que fala das guerras mundiais, né? Interessante que o ser humano, ele almeja a paz. Mas ele almeja a paz, mas não para de investir bilhões e bilhões em armas. Armas químicas, biológicas, armas nucleares. E o poder bélico, o poder de fogo dos países é suficiente para destruir o mundo. E isso nada mais é do que a liberação do cavalo amarelo, do cavalo cor de morte. Amém, igreja? Quando nós vemos isso através de profecia, a gente pensa, não, isso vai demorar mais um pouco. Mas quando eu vejo a abertura do selo, se torna claro de que 4 etapas já aconteceram. Meu Deus do céu. Misericórdia de nós, meu Pai. O que me conforta, igreja, é que está escrito, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei. Eu confio na palavra de Deus. Eu confio na promessa de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que tem algo muito especial preparado para mim. Eu entendo, igreja, que Deus foi tão misericordioso, que me fez entender esse processo, e nos está fazendo entender esse processo, para a gente ficar alerta. Amém? Bom, já que este selo também já foi aberto, vamos passar para o 5º selo, que está no versículo 9 até o 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que haviam de ser mortos com eles. Estamos lendo agora a abertura do 5º selo. Mas a abertura do 5º selo não é notória na terra. Ou seja, Deus impôs limite à sua misericórdia. Nós já entendemos que o 4º selo foi aberto e está explícito. Está nítido. Lembra do processo do bolo? É como se o bolo estivesse no forno, pastor. Sabe aquele cheirinho? A dona de casa sabe melhor aqui, quando sai o cheirinho, é sinal que o bolo está assado, não é isso? Este 5º selo, o sinal dele não é visível na terra, porque ele aconteceu no céu. A alma daqueles que foram mortos, dos mártires, que foram mortos por amor do Evangelho, está clamando por vingança. Até quando? E eu gostaria de deixar a seu critério, para você avaliar se esse selo já foi aberto ou não. Eu tenho para mim que já foi. Mas cada um avalie do jeito que bem entender. Eu entendo que esse selo também já foi aberto. Pela fé. Pastor, e o que falta então para o derramamento da ira? A partir do versículo 12, nós vemos a abertura do 6º selo.
Olhei e vi, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Resumindo o sexto selo, versículo 16, parte B. Versículo 17, porque é vindo o grande dia da ira. Amém, igreja? Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco nesta noite? Quando se fala de profecia, igreja, quando se fala de parábola, né? Quando se fala de revelação, gera um relaxo na gente, tipo assim, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu leio, amanhã eu faço. E nós, sem perceber, estamos tão ocupados por causa daquele cavaleiro do cavalo preto, né? E a gente almeja, e a gente sonha conquistar, e a gente deseja progredir, e nesse desejo a gente trabalha cada vez mais, a gente se concentra cada vez mais em estudar. Meu irmão, não estou dizendo para você não fazer essas coisas, ao contrário, faça enquanto nós estamos na terra, corra atrás, mas não deixe que a sua atenção total se desvie para esse lado. É um olho no peixe e o outro no gato, meu irmão. Preste atenção nos sinais da vinda do Filho de Deus. Preste atenção nos sinais. Preste atenção, porque está escrito. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não destinou a sua igreja para a ira, mas nem todo mundo que está dentro da igreja é a igreja. É isso que eu quero dizer para você. Acautelai-vos. Preste atenção. Lucas 21, 34 diz, se o pai de família soubesse qual a noite em que viria o ladrão, então nesta noite ele ia vigiar, nesta noite ele não ia dormir, nesta noite ele ia se armar, se proteger, nesta noite ele ia chamar amigos, nesta noite ele ia ficar com o celular, com a bateria cheia, para qualquer coisa avisar a polícia. O problema é que o pai de família não sabe em que ocasião virá o ladrão. Então ele dorme tranquilo, achando que aquilo nunca vai acontecer com ele. Até que chega um dia e pega ele de surpresa. Vamos ler esse texto, igreja. Lucas 21, 34. Lucas 21, versículo 34.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. O bolo está no forno, igreja. E pela fé eu sinto o cheiro desse bolo, representando que ele já está pronto. Preste atenção, igreja, no que nós estamos vivendo. Preste atenção no noticiário. Preste atenção à nossa volta. Porque os sinais estão aí, ó, nítidos. E o texto que eu falei que ia ler, acabei lendo o outro, era Lucas 12, 39. Lucas capítulo 12, versículo 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imagineis. O Senhor nos deu um alerta nesta noite. E esse alerta, igreja, ele me causou um temor tão grande, que de quando o Senhor me deu essa palavra no meu coração para cá, eu me pego pensando o tempo inteiro, eu me pego orando o tempo inteiro: Senhor, me livra do dia da ira do Senhor. Porque Deus não nos preparou para a ira. Então, do quarto selo que já foi aberto, o quinto selo, que o sinal é no céu, eu não tenho como saber se esse quinto selo já foi aberto. E o sexto selo já é o dia da ira. O que eu tenho que fazer, igreja? Eu tenho que me preparar desde já. Eu não posso esperar o dia de amanhã para me preparar. Eu não posso esperar o dia de amanhã para me batizar. Eu não posso esperar o dia de amanhã para me arrepender. Eu não posso esperar o dia de amanhã, sabe, para me corrigir, me consertar diante de Deus. Eu não posso esperar o dia de amanhã, igreja. Eu não posso esperar o dia de amanhã para parar de praticar o que é mal aos olhos de Deus. Não posso esperar o dia de amanhã para decidir parar com o vício, parar de falar mal das pessoas, parar de agir com ira. Eu não posso esperar o dia de amanhã para poder ajudar o meu próximo. Eu não posso, eu tenho que fazer isso hoje. Não posso esperar o dia de amanhã para pedir perdão para minha esposa, como foi pregado aqui ontem. Para pedir perdão para o marido. Eu não posso esperar o dia de amanhã, porque os sinais já foram abertos diante de todos nós. Amém, igreja? Jesus está por vir. E eu entendo que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja, porque a igreja não foi destinada para a ira. Amém? A igreja não foi destinada para a ira. Se os selos já foram abertos, eu preciso orar e vigiar. Eu preciso sair daqui com o pensamento de mudar. Eu preciso sair daqui diferente do que eu entrei. Porque eu entrei aqui meio que deixa a vida me levar. Mas eu preciso sair daqui pensando: Pai, perdoa os meus pecados e me livra do dia da ira. Porque não tem rico e não tem pobre. Todos vão querer se esconder embaixo de uma caverna e falar para a caverna: cai por cima de mim e me esconde dos olhos daquele que está irado, derramando sobre a terra o seu juízo.
Isso porque nós só lemos o selo. Se você depois tiver curiosidade, meu irmão, lê mais um pouquinho. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. É pavoroso, igreja. Mas isso está reservado para aqueles que não forem arrebatados. Amém? Então vai acontecer o arrebatamento da igreja. E um período de 7 anos, chamado a Grande Tribulação, irá acontecer na terra. E nesse período de grande tribulação, todas essas sentenças de Deus irão descer sobre a humanidade. E ai daquele que ficar na terra durante esse período. Você acha que está difícil agora, meu irmão? Então pode piorar. Se você até hoje não tinha se convertido, pastor, mas tem 40 anos que eu frequento a igreja. Amém, irmão. Mas já se converteu, meu irmão? Já se arrependeu? Já parou de praticar aquele pecadinho de estimação? Né? É disso que eu estou falando, igreja. Porque o que está em jogo é muito precioso, é muito importante. Eu não posso abrir mão da minha salvação por causa de um pecadinho de estimação. Se é que você me entende. Amém, igreja? Quem entendeu o que foi ministrado aqui hoje? Eu gostaria que você aplaudisse o nome santo do Senhor. Aleluia. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Pedro também falando sobre a vinda de Jesus, ele diz na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 12, bem rápido aqui, para trazer uma conclusão sobre essa palavra. No verso 11 diz assim: se todas essas coisas serão assim destruídas, ou seja, se tudo isso que a Bíblia falou vai acontecer, quem crê que a palavra de Deus é verdade? Pedro está falando o seguinte: se tudo isso deve acontecer, ou já aconteceu, se as profecias sobre a vinda de Jesus, se a vinda de Jesus de fato é uma verdade, Pedro diz o seguinte: que tipo de pessoas devemos ser? E eu termino essa palavra perguntando para você, se isso que foi pregado é verdade, se você crê em Apocalipse, se você crê que a palavra de Deus é verdade, que Jesus está voltando, quem crê que Jesus está voltando aqui? Que tipo de pessoas devemos ser, pastores? Pedro diz: pessoas que vivem em santidade e piedade. Aleluia, irmão. Essa palavra é para dizer para você, você precisa continuar. Essa palavra é para dizer para você que não é salve-se quem puder, cada um livra-se, cada um tome conta da sua vida. Não é, essa mensagem é para dizer: igreja, continue pregando. Essa mensagem é para dizer: pastores, continue no seu propósito. Essa mensagem é para dizer para nós deixarmos as picuinhas, deixarmos as coisas pequenas, supérfluas, e continuarmos cumprindo a nossa missão, porque Jesus está voltando. Essa mensagem é para dizer para você, pecador que está aqui hoje: Jesus te ama tanto e Ele escolheu esta noite para transformar a sua vida. Essa mensagem é para dizer para nós: não é tempo de cochear entre dois pensamentos, mas é tempo de avançar. Louvado seja Deus. Que tipo de pessoas devemos ser nesses dias? Que tipo de pessoas devemos ser nesses dias, se não pessoas que vão pregar o Evangelho, pessoas que vão salvar o máximo de pessoas possíveis, pessoas que vão até os seus quintais, os seus familiares, nas ruas, nas empresas, na faculdade, na escola, e vão falar do amor de Jesus. Essa mensagem não é uma mensagem para dizer o seguinte: ó, eu vou ficar em casa guardadinho, eu vou ficar em casa, eu vou pegar a minha família, eu vou correr para a igreja. Não, essa mensagem é para dizer: igreja, saia pelas ruas, vão pelos becos, vão nas vielas e proclame o amor de Jesus, porque Ele está voltando. Irmãos, nós temos um grupo de 200 pessoas aqui, 200 pessoas. Se eu e você nos comprometêssemos até o final do ano em ganhar mais uma pessoa para Jesus, nós terminaríamos esse ano com 400 pessoas nessa igreja.
Se eu e você nos comprometesse, eu preciso ganhar uma alma para Jesus, porque Ele está voltando. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu não posso ficar a minha vida baseado apenas nos meus sonhos. Não, eu preciso fazer algo. Nós temos duas opções. Ou nós ficamos aguardando a volta de Jesus, ou nós vamos cooperar para que Jesus volte. Porque o verso 12 diz assim: como nós devemos esperar esse dia? Aguardando, apressando, vivendo com um desejo ansioso pela vinda de Deus. Sabia que é possível nós apressarmos a vinda de Jesus? Pedro diz isso aqui. É possível, irmãos. Como nós vamos fazer isso? Pregando o Evangelho. Como nós vamos fazer isso? Amando as pessoas. Como nós vamos fazer isso? Chorando pelas almas. Como nós vamos fazer isso? Ministério de casais, pregando para a família. Como nós vamos fazer isso? Ministério de missões, indo para as ruas. Como nós vamos fazer isso? Ministério de mulheres, pregando a palavra de Deus para as mulheres. Como nós vamos fazer isso? Criando rede de homens, jovens. Como nós vamos fazer isso? Continuando o nosso trabalho, você está jovem, continuando influenciando as crianças, continuando levando o amor de Jesus. Como nós vamos apressar a volta de Jesus? Domingo que vem nós vamos apressar a volta de Jesus, quando 3 pessoas aqui vão descer as águas e vão confessar que Jesus é o Senhor. Pastor, como eu vou apressar a volta de Jesus? Cumprindo o seu chamado. Deus te chamou para cantar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para ensinar, Deus te chamou para levar o amor dele, Deus te chamou para servir. Então sirva em nome de Jesus. Dessa forma nós iremos cumprir a missão do Senhor nessa terra. Nós seremos a igreja do Senhor, nós iremos levar o amor de Cristo, e em breve juntos nós concretizaremos todas as promessas do Senhor e viveremos para Ele de eternidade a eternidade. E nós viveremos dos céus, nós traremos o céu para a terra. E como diz Pedro aqui, nós porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça de Deus. Essa noite é uma noite em que Deus está te chamando, em que Deus está te empurrando, que você precisa tomar uma decisão séria na sua vida, de servir a Jesus de verdade. Amém? Enquanto estivermos cantando aqui, eu queria que você fizesse uma aliança com Deus aonde você está. Feche os seus olhos neste momento, feche os seus olhos. Deus te ama tanto que te trouxe mais essa noite aqui, para você ouvir essa palavra, para você ouvir esse despertar, esse chacoalhão, para dizer para você: ei, continue, ei, ame, ei, vai à frente, continue levando o amor de Deus, aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Levante as suas mãos e declare: Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
convite para você que entrou aqui hoje. Você que entrou hoje aqui nessa noite. Pastor, meu coração está ardendo. Meu coração está ardendo, pastor. Essa palavra me trouxe um despertar. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que nunca entregou a vida para Jesus e deseja servir a Jesus, seu coração está ardendo. É o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você nesse momento. Eu queria que os intercessores orassem nesse momento, no nome de Jesus. Se existe alguém nessa noite, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero confessar Jesus como meu Senhor. Pastor, eu quero voltar para os braços do Pai. Pastor, eu quero servir a Jesus de verdade. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero terminar os meus dias nessa terra servindo a Jesus de verdade, de verdade. Eu convido você em nome de Jesus, enquanto estivermos cantando aqui mais um pouquinho, que você viesse aqui no altar, nós vamos orar por você. Alguém que deseja servir a Jesus, alguém que deseja confessar Jesus como seu Senhor, faça um sinal com a sua mão onde você está, bem alto. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Aleluia. Pastor, eu quero servir a Jesus. Eu quero me reconciliar com Ele. Jesus está falando contigo em nome de Jesus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Fale com Ele neste momento, igreja. Ore por salvação de almas. Ore por salvação de almas. Se existe alguém nessa noite que deseja Jesus, pastor, eu quero Jesus, eu quero. Eu não estou pedindo para você aceitar uma religião. Na realidade, Jesus que vai te aceitar nessa noite. Não é você que vai aceitá-lo, mas é Ele que vai te aceitar nessa noite. Ele está com os braços abertos para te receber. Ele te ama, Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem um plano na sua vida. Você deseja aceitar Jesus Cristo? Vem aqui na frente em nome de Jesus, enquanto estamos cantando. No nome de Jesus, Pai, aleluia, aleluia. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Vamos encerrar esse culto com as mãos para o alto e vamos declarar assim, ó. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença, por esse culto. Te agradecemos pela Sua presença em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer para que possamos continuar, Senhor. Prosseguir, Pai. Avançar, meu Deus. Continuar cumprindo, Senhor, o nosso chamado nessa terra, que é levar o Seu amor. Desperta-nos, ó Deus, para ganharmos almas. Desperta-nos, ó Deus, para levar o Seu amor às pessoas, a chorar pelas almas, Pai. Nesses últimos dias, Senhor, como diz a Tua palavra, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Não de todos. O amor de muitos esfriará, mas não de todos, Pai.
Por isso estamos aqui, dizendo ao Senhor, aqueça o nosso coração, como uma noiva, Senhor, que está próximo do seu casamento, e nos últimos dias está fazendo tudo para que esse dia seja um dia incrível, assim como uma noiva, Senhor, que não está parada, não está em casa, Senhor, apenas esperando a data do casamento, mas ela está, Senhor, correndo, ela está no buffet, ela está indo entregando os convites, ela está indo preparando a festa, ela está trabalhando, ela não está parada, ela não está de braços cruzados, apenas esperando o dia do casamento, assim como uma noiva não vê a hora de chegar esse grande dia, o grande dia da festa, o grande dia do encontro, o grande dia onde vai se concretizar o sonho, a aliança. Assim estamos nós, a sua igreja, Senhor. Não queremos ficar de braços cruzados, não queremos ficar parados, nem distraídos com as coisas deste mundo, mas queremos estar trabalhando pelo dia do casamento. Queremos estar trabalhando pela sua vinda. Ó Deus amado, levante essa igreja, Pai, para que ela possa, Senhor, ser, ó Deus amado, uma inspiração para outros que estão parados, outros que estão, Senhor, querendo desanimar a parar. Ó Deus, nos usa, Jesus, todos os dias da nossa vida, consagramos ao Senhor, no nome de Jesus, Pai, nos usa, Senhor, usa essa igreja, Senhor, todos os ministérios, todos os trabalhos dessa igreja, Senhor, todos os trabalhos que sejam, Senhor, como trombeta nesses últimos dias, Pai, preparando a igreja, despertando as pessoas, trazendo as ovelhas perdidas para a casa do Pai, levando o seu amor, porque para isso fomos chamados, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de vitória, ó Pai, aqueles que estarão no trabalho, que o Senhor possa nos guardar, Jesus. Oh Deus amado, que essa semana seja uma semana do sobrenatural, Ó Deus, nos leve a pessoas, Pai, para que possamos levar Jesus, levar o amor, levar o evangelho, levar as boas notícias de salvação. Prepare momentos, Senhor, para que possamos desfrutar, compartilhar do seu amor a todas as pessoas que estiverem conosco, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Vamos aplaudi-lo bem forte. Aleluia. Graças a Deus. Amém. A noiva do Senhor está aqui. Quem vai trabalhar pelo dia do casamento? Assim como uma noiva, a gente precisa trabalhar pelo dia do casamento. Amém? No nome de Jesus, levanta a sua mão para o céu bem alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Quem crê, diga amém. Bem forte para Jesus, uma ótima semana. Deus abençoe, em nome de Jesus.